Yo pessoas, eu sou a Larissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Perfect Blue. We're going back to Mima's room. Na verdade, a gente vai terminar de falar de Perfect Blue, porque eu tô aqui, ó, falando dele. Então, assim, precisamos terminar isso aí logo. Então, vamos de Perfect Blue. E, gente do céu, a coisa tá feia. Se você não viu a parte 2, tá aqui nos cards. Se você não viu a parte 1, também vou deixar aqui nos cards. Porque o negócio tá pegando fogo. A gente descobriu que a Mima não está na casa dela. E não é de hoje, tá? Há tempos. Se você voltar no filme, você vê que ela tá o tempo todo com a Arumi. Todo esse tempo que ela tá com a Arumi, ela não tá na casa dela. Eu tenho quase certeza que ela tá todo esse tempo na casa da Arumi. A Arumi tá sequestrando ela de alguma forma, aí eu tenho certeza que ela tá sendo drogada. Por isso que eu falei que eu acho que ela tá sendo drogada. Ela já tá mal, eu acho que tá dando alguma coisa leve pra ela pagar, e aí ela tá levando pra casa dela. Só que a Mima acorda e ela não processa bem o ambiente, porque ela tá meio zonza. Então ela acha que ela tá no quarto dela, porque aquilo é idêntico ao quarto dela, antes dela parar de ser artista. Artista não, idol. Quando ela virou atriz, ela tira o pôster da parede e joga fora algumas revistas. Ou ela guarda, ela só tira da parede, sabe? Tira lá do chão, do ambiente, pra ser mais focado em atriz, pra mudar o ambiente dela, junto que ela tá virando. Os peixes dela estavam mortos, os peixes dali estavam vivos. Só que ela tá tão grog, tão louca, tão chocada que ela não reparou até agora. A hora que ela olha, repara que aquele não é o quarto dela, ela surta. E ela sabe que a Arumi tá ali, então ela chama a Arumi. E a Arumi sai, e aí não sai a Arumi, sai ela a Idol. E aí a gente tá vendo ela a Idol, só que ela fala, Arumi, é você? E aí toda aquela pessoa brilhante que flutuava, some, e aí a gente vê a imagem da Arumi, de verdade. Ela tá usando uma roupa idêntica da Mima, e uau, ela parece muito loucona. Ela parece estar muito loucona mesmo. Gente, o que aconteceu com a Arumi, velho? Então aquilo foi muito chocante. Aí você começa a ficar confuso. Por quê? Aí você puxa tudo do filme pra trás e fica assim, que raios aconteceu? Porque você não sabe mais aonde a Mima tava brisando, porque ela realmente teve alucinações, ou onde era a Arumi. E ela não processou que era a Arumi, porque tava vestido que nem ela, porque ela tava muito loucona. Então, em alguns momentos, eu creio que a Arumi apareceu assim na frente dela e ela não processou. Aí eu volto naquela cena em que as meninas estão no show, e aí o pessoal fica, Mima! E aí as meninas estão assim pro lado, assim, tipo, que raios é isso? Mas a gente ainda tá cantando. Naquele momento eu acho que a Arumi realmente subiu no palco. Agora, eu não sei como não foi noticiado pra todo lado que era a Arumi, mas eu acho que aquilo aconteceu da Arumi subir no palco. Algumas coisas que a gente tem que deixar claro. E detalhe, eu pulei uma cena dela com o Memania, que o Memania tenta matar ela, mas é porque eu quero trabalhar o quanto a Arumi tá loucona antes de qualquer coisa, e o trajeto dela e como as outras pessoas foram mortas. Porque mais duas pessoas são mortas e eu ainda não citei elas antes dessa cena, mas eu acho muito importante a gente primeiro desmascarar a Arumi pra começar a puxar tudo e fazer sentido, porque senão vai ficar só mais confuso que já tá. O que aconteceu? A Arumi tava lá loucona e ela era muito fanática, ela era obcecada pela Mima, sempre foi e sempre será. Ela era muito obcecada pela Mima, e aí o que acontece? A Mima começou a ter a imagem mudada e ela tava sempre super defendendo a Mima, mas não a Mima como pessoa, e sim a visão que ela tinha da Mima. Isso é outra coisa que a gente costuma montar, a visão de em certas pessoas. Você não vê a pessoa como ela é, você vê a pessoa, sabe, de uma maneira um pouco mágica. Essa era a Arumi vendo a Mima. E aí a Mima começa a mudar. Aí tem aquela cena de estupro, ela chora e para de acompanhar a Mima pros lugares. Aí ela tá sempre só com a gente dela. E aí a gente dá muito idiota, mas deu pra ver que ali quebrou pra Arumi. Ela deixou de ser só ficcionada pela Mima e começou a ser a Mima. O que ela fazia? Ela começou a interagir com os fãs via e-mail, não foi só com o Memania, mas o Memania foi o mais obcecadão. E ela interagia com ele via e-mail, mandava e-mail pra ele todo dia. E ele sempre mandava e-mail pra ela. E com certeza o Memania não era o único. Por isso que ela disse que os e-mails, o Memania realmente era aquele cara que escrevia o blog, mas acho que ele ganhava muitas informações da Arumi. Então a Arumi tava dando várias informações pra ele e era ela que ficava seguindo a Mima. Apesar do Memania também seguir a Mima, muitas informações saíam da Arumi, porque a Arumi falava todo dia com ele via e-mail. Outra coisa é que num momento no quarto da Mima, não no quarto físico, no site quarto da Mima, onde o Memania escrevia, ele falou, fui em Harajuku e comprei uma roupa hoje, como eu sou consumista. Falou desse jeito. E aí a Mima lê aquilo e ela fica confusa, porque ela não foi em Harajuku. Nesse ponto, os fãs da Mima estão loucões também. Tem alguma coisa muito errada. De alguma forma, a Arumi sai pros lugares e aí ela relata como se ela fosse a Mima e os fãs aceitam como se ela fosse a Mima. Como ela fala que odeia o que ela tá fazendo e que ela sente falta de cantar pros fãs, e o Memania escreve isso no site. Só que como a Mima de verdade tá sentindo isso, a Mima já começa a achar que, meu Deus, essa sou outra eu, sabe? A Mima começa a ficar loucona. Então quando falam que ela foi em Harajuku comprar uma roupa, ela acha que ela foi mesmo, mas ela não foi em Harajuku. Quando os repórteres entram
entram, quem foi a Arumi. E ela relatou isso pra Mimania. Quando ela abre o guarda-roupa, ela acha a roupa ensanguentada do cara, do fotógrafo que foi morto. A roupa que foi comprada em Harajuku. Só que ela não foi em Harajuku e ela não matou o fotógrafo. Nesse ponto, eu comecei a achar que a Mima tinha matado o fotógrafo. Ela não matou. O que acontece? É porque aquele é o quarto da Arumi, não da Mima. Só que ele é idêntico do da Mima. Então a Mima puxa aquilo e acha que é o quarto dela e que ela matou o cara e não se lembra. Porque ela já tá muito loucona. Ela tá psicologicamente abalada. Mas não, foi a Arumi que fez tudo isso. Então foi a Arumi que matou os 2 primeiros caras. Aí a gente tem outra morte, que é do Memania. O que acontece? O Memania finalmente chegou num ponto em que, em meio aos delírios dele e os e-mails que ele recebia da Arumi, achando que era a Mima, ela convence ele a se livrar dessa impostora. Então a Mima original ia ser morta e a Arumi, ela não tá querendo prejudicar a Mima. Ela acredita. Ela tá num ponto que a personalidade dela se dividiu num tanto que ela acha que ela é a Mima. Ela é a Mima. E aquela outra é uma impostora que tá estragando a imagem da Mima, justamente porque ela tem a imagem da Mima, porque ela é a Mima. Então, ela tem que morrer. Então, a Arumi convence o Memania a matar a Mima. O Memania começa a tentar meio que estuprar ali a Mima de verdade e matar ela. Tudo num combão ali de horror puro. E aí, a gente vai ver cenas aterradoras da Mima tentando se proteger. Tentando lutar contra ele. Aí, ele ameaçando ela com uma faca. Aí, ela correndo dele. E ela, finalmente, tomando a decisão de bater nele com o martelo. Tentando atingir o martelo enquanto ele tá lá, rasgando a roupa dela. Aquilo é sinistro. Aí, ela foge. E aí, ela consegue fechar a roupa mais ou menos, mas tá tudo rasgado. Ela tá toda bagunçada. E ela dá de cara com a Arumi no corredor. Nesse ponto, ela ainda não sabe que a Arumi é a louca. Ela conta pra Arumi. E ela volta pro lugar com a Arumi e não tem nada lá. Nem o Memania morto, nem a confusão. Ou seja, o Memania que matou foi a Mima, mas foi em alta defesa. Porque ele ia estuprar e matar ela. Então ela tinha que fazer aquilo ou ela ia ser morta. E antes disso ia ser judiada pra caramba. Então ela tinha que fazer aquilo. Só que ela chega lá, não tem corpo, nem a bagunça, nem o bagulho que eles derrubaram enquanto eles corriam tava lá. Por que isso não tava lá? Porque a Arumi depois devia ter ficado olhando o Memania matar a Mima falsa, que na verdade é a Mima de verdade. A Arumi ficou olhando aquela cena. Quando a Mima saiu correndo, a Arumi arrancou o corpo do Memania e escondeu. Fechou o bagulho que eles derrubaram, vai saber como. Como que a Arumi fez tudo isso, mas loucona. E a Arumi não processa isso, sabe? Ela tem a personalidade dela, Arumi, que raramente aparece, e a loucona Mima Idol, que ela acha que é a Mima Idol. E ela escondeu tudo. E a Mima já tava toda loucona, psicologicamente ferrada, porque ela tava sendo assediada em 15 lugares diferentes, e eu acho que ela tava sendo drogada, eu acho muito que ela tava sendo drogada. Então, por causa disso, ela acredita na Arumi e acha que ela só tá confusa. Nesse ponto que ela vai parar no quarto da Arumi. A gente tem o último insight dela ali, antes dela ir parar no quarto da Arumi e descobrir que a Arumi tava loucona e era assassina. Mas antes disso, a gente tem uma cena que mostra que não é só o cara que morreu, o Memania que morreu. O agente dela também foi morto. Ela matou o Memania e a Arumi matou o agente dela. Porque enquanto o agente dela estivesse vivo, o agente ia continuar jogando ela pra fazer essas coisas pesadas, difíceis, até obscenas. A Mima, a Arumi, não aceitava isso. A Mima tava desconfortável com isso, muito desconfortável. Só que a Arumi tava mais desconfortável ainda porque ela chegou num ponto que ela se dividiu num extremo que ela ficou tipo assim, eu sou a Mima. Então ela precisava matar a Mima falsa, já que o Memania não conseguiu. Ela usou a obsessão de fã do Memania pra tentar matar a Mima, assim, meter a mão na Mima. Mas não tem porquê, porque as 3 pessoas que foram assassinadas sem ser legítima defesa, foi a Arumi que matou. Então pra ela é muito fácil só matar a Mima. E aí a gente vai ter uma cena angustiante de perseguição, onde a gente vê a Mima correndo, pulando coisas, se machucando. Ela foi atingida umas 2, 3 vezes, uma delas pela ferramenta, outra delas por um guarda-chuva. Guarda-chuva são perigosíssimos, Another Vibes. Mas a gente vê uma cena de desespero puro da Mima correndo e gritando. Ninguém aparecendo, ninguém socorrendo. E aí, cara, algo muito sinistro acontece, porque a gente não tá vendo a Arumi correndo atrás dela, a gente tá vendo a Mima Idol correndo atrás dela. Porque aquilo é como a Arumi, já tô confundindo as duas. A Arumi se vê daquele jeito. Então a gente vê a Mima Idol flutuando atrás da Mima de verdade. E a Mima, meu Deus, socorro, socorro, socorro. E assim, aquela cena angustiante. E aí elas passam por um lugar espelhado. A gente vê a Mima Idol aqui, toda angelical. E aí no espelho tem a Arumi, assim, correndo que nem uma louca, com o bagulho na mão. Então ela se via de uma maneira tão pura e inocente. E ela achava que ela tava deslizando e flutuando elegantemente. Enquanto isso, ela tava correndo toda esbaforida, que nem uma louca. Aí chegou um ponto que ela chegou na rua. E aí a Mima consegue passar correndo e a Arumi vai ser atropelada. Não, mentira. Eu não sei o que aconteceu. Eu esqueci como é que foi a cena. Mas eu sei que a Arumi foi parar no meio da rua e a Mima atrás dela. Eu acho que a Mima atravessou. E a Arumi tava indo atravessar e aí tava no caminhão. A Mima pula em cima da Arumi. Eu achei que a Mima ia morrer nessa hora. Mas não, as duas se salvam. Só que a Mima tava com 2 machucados e a Arumi com um gigante aqui. Porque a Mima conseguiu jogar a peruca pra lado dela uma hora. Ela foi pegar a peruca de volta e ela enfiou sem querer um vidro. E mesmo assim ela não parou. Então ela não tá processando. A Arumi realmente tá super doidona. Ela planejou umas coisas, mas ela não planejou tão bem assim. Ela só tava loucona mesmo. A gente não tem quase nada da Arumi original.
original mais. A gente só tem Mima Idol loucona. A Rumi não é mais ela. E mesmo assim a Mima salva ela. E aí a gente termina o filme com a Rumi internada. A Mima vai lá visitar ela, assim. Ela é grata, porque graças a Rumi que ela tá onde ela tá hoje. Eu achei isso assim. Cara, ela tentou te matar, matou todo mundo ao seu redor, tornou sua vida um inferno. E aí você tá grata a ela. Achei assim, angelical da parte dela. Muito. Essa gente inventa cada coisa. Mas ok, ela leva flores e a gente vê a Rumi toda feliz com as flores. Ela olha no espelho e ela vê a Mima Idol com as flores. Então a Rumi acha que é a Mima. E nesse ponto já tá todo mundo confuso. Porque eu te expliquei e ainda assim você deve estar tipo, eu não entendi alguma coisa. Imagina só bater o olho e ver o filme. Você fica assim, que caceta. Tudo isso foi uma crítica grande. O pessoal, claro, volta pra Idol, porque foi ela ser Idol que originou tudo isso. Realmente tem uma obsessão louca. Principalmente nos dias de hoje com as Idols. Já tinha essa obsessão, mas hoje Idols são muito populares pra todo lado. O assédio neles só aumenta. Isso não acontece só com Idols, acontece com atrizes, atores, acontece até com youtubers. Então, eu já vi algumas pessoas de canal grande fazer vídeo pedindo pro pessoal parar de brotar na porta da pessoa. Gente, tipo, o pessoal fica muito loucão, sabe? Então, vídeos do pessoal voando e gritando no meio deles, no meio da rua. Cara, que acontece meio tipo assim, sabe? Limites. Então, isso é muito preocupante, porque a gente tem muito uma cultura de ficar viciado em alguém, e aí, tipo assim, às vezes passar dos limites, sabe? E é sinistro, porque aquilo pode acontecer muito, sabe? E ninguém deu corda pra Mima. Alguns momentos eles podem até ter entendido que a situação era séria, mas não denunciaram por causa que ia estragar a imagem dela, se metendo numa polêmica. Muita coisa deu errado ali, e tudo acaba gerando uma grande crítica a esse mundo idol e a esse vício, como eles vendem essas pessoas como se não fossem gente. Cara, uma vez, vamos falar assim de algo assim que talvez caia mais na realidade pra vocês terem uma noção. Tem esse BTS que todo mundo conhece BTS. Fale bem ou fale mal, todo mundo sabe quem que é BTS. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Esse BTS tem um integrante que ele também é ator. Pois é, histórias. E aí parece que em alguns frames de um drama que ele tava gravando, ele apareceu um pouco mais escuro. E aí as fãs dele de lá começaram a criticar ele porque ele tava escuro naqueles frames. Ou seja, eles têm que ser gostosos, pálidos, tá sempre esbelos. Eles têm um stand muito alto pra atingir, eles têm que, tipo, tá sempre perfeito. Elas criticaram o cara por não tá branco o suficiente na cena. Olha isso, e ele teve que se desculpar por não estar branco o suficiente. Que é isso? Que é isso? Teve outro lá, tudo do BTS, porque é um negócio assim que eu sei que todo mundo conhece. Teve outro lá que ele teve uma época que ele era tinha um tanquinho louco, e aí ele perdeu esse tanquinho, as fãs caíram em cima. Aí tem outro que as fãs não consideram bonito, caíram em cima. Não tô falando que todo fã deles faz isso, né? Na verdade, se você gosta mesmo da pessoa, você não chega nesse nível, porque, né, socorro. Tudo cai em cima dos caras. Eles têm que ser bonitos, eles têm que ser sexy, eles têm que estar, tipo, sempre perfeitos, sempre arrumados, ser sempre gentis. Não pode ter dia ruim com eles. Isso é horrível, porque larga de ser uma pessoa e começa a ser uma máquina. Isso realmente acontece. Se você começar a fuçar em casos, você vai ver esse abuso com os idols e até alguns que se mataram. Então, tipo assim, é tenso e é real. Então, isso que aconteceu com a Mima parece algo muito chocante, até um pouco forçado pra gente. Realmente eles começaram com umas coisas assim que você fica, meu Deus, como, quando e onde? Porque eles realmente não vão se aprofundar em como a Rumi fez tudo. É até bom que eles não façam. O que realmente estava acontecendo com a Mima, enquanto ela não sabia o que era real e o que não é. Só que, cara, tem assédio alto com os idols, isso acontece. E acontece acontece em outras profissões. Mas com idol, como eles são colocados tão aqui como máquinas e não como seres humanos com defeitos e qualidades, com eles fica assim muito ruim, muito tenso, muito frequente. Então, esse é o nível do caos. Por causa disso, esse filme se tornou uma grande, assim, Kate, não é hora de usar arranhador flor de luz. A gente vai perdoar ela porque hoje ela foi tirar sangue e não conseguiu tirar sangue e ela tá muito triste. Então a gente vai perdoar o barulho. Mas enfim, isso se tornou uma grande crítica aí ao mundo dos idols, e esse filme é muito antigo, dá pra ver pelo gráfico. Ou seja, teve essa crítica aí, isso acontece sempre e nunca muda. Por quê? Um deixou de ser famoso, um morreu, aconteceu tal coisa, traumatizou, dane-se, eles vão lá e fazem outro. E pronto! Gente, é uma indústria difícil, Os caras são incríveis. Você escuta vozes ótimas, músicas ótimas, danças ótimas, você vê a sincronia, você fica, uau, o estilo deles também é muito da hora. Mas, cara, olha isso aí, olha pra aquelas pessoas felizes que estão passando felicidade pra outras pessoas e pensa assim, como será que é essa pessoa de verdade? Será que ela tá bem? E aí você fica preocupado, porque eles não são tratados como gente, eles são tratados como pessoas, máquinas perfeitas e maravilhosas. E ninguém merece essa pressão o tempo todo. Então, essa é a grande mensagem de Perfect Blue, além de muitas teorias do que aconteceu de verdade nesses períodos de alucinação da Mima. Mas essa é a grande mensagem de Perfect Blue. Então, acaba sendo um filme, assim, muito bom, mesmo que você deteste idols. Se você gosta de atrizes, atores, se você gosta de músicos,
jogos, se você gosta até de youtubers, que é um negócio assim, que tem muito criadores de conteúdo, que tem muito na nossa época, na nossa atualidade. Então, se você gosta de alguém nesse nível aí, é uma preocupação que bate, né, com o pessoal que é famosão. Porque, tipo, uau, até onde essa pessoa está se esforçando? Então, tipo, ou será que a pessoa tá sofrendo situações ou sofrendo situações assim ficou quieta? Então, essa é uma crítica muito real, que fica muito palpável, sabe? Então, eu realmente recomendo esse filme, tanto é que ele rendeu 3 vídeos. Então, eu espero que tenham gostado dos vídeos, eu falei muito. Parti em várias partes, mas espero que tenham gostado. Bom, se vocês gostaram, já deixa seu like, se inscreva no canal e deixa aí nos comentários o que você achou de tudo isso. Até mais!